Olá, galera do Colégio Percepção. Aqui quem está falando é a professora Vanessa, de Educação Física. Vamos para a nossa aula do dia 18 de junho, tá? Então, hoje nós vamos abordar um assunto em parceria com a professora Daiane, de Ciências, tá? Ela me procurou essa semana passada e disse que estaria abordando com vocês um tema que ele é mútuo, né? Ele é das duas áreas, da área de ciências e ele é da área de educação física também, tá? Então ela me pediu, né, que se eu pudesse estar falando com vocês do ponto de vista da educação física, né? E eu achei muito bacana, porque acho que foi até uma sugestão de alguns alunos esse tema. Então achei muito bacana a gente estar falando também, tá? Do ponto de vista da educação física. Então, qual é o tema? A questão da atividade física, do exercício físico, da atividade esportiva em grandes altitudes, né? O que ocorre, né? Por que os atletas eles sentem tanta dificuldade quando eles saem, né, de um ambiente em que é ao nível do mar ou próximo ao nível do mar e eles vão para essas cidades, para esses lugares em que a altitude ela é acima de 3.000 metros, por exemplo. Então, por que eles sentem tanto, né? O corpo deles sentem tanto. Então, a gente vai abordar aqui hoje de um ponto de vista mais fisiológico, né? Falando mais do nosso corpo mesmo, que é a área da educação física. A professora Daiane está abordando numa perspectiva mais das ciências, da questão do ar, da composição do ar, enfim, que aí é a área dela e eu não vou entrar porque eu não sei. Então, para a gente começar a entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente pratica atividade física, quando a gente vai fazer qualquer atividade física, esporte, enfim, dança, a gente vai movimentar o nosso corpo, né? Então, isso independente de grandes altitudes ou ao nível do mar, enfim, qualquer lugar. O que acontece? O nosso corpo ele tá lá, bonitinho, trabalhando, igual um relógio, né? O sangue bombeando, o coração bombeando sangue, circulando oxigênio, eliminando gás carbônico, normal, né? Quando a gente começa a praticar, a se movimentar, né, de uma forma contínua, fazer uma aula, fazer um treino, qualquer coisa assim, o nosso corpo ele sofre o quê? Um desequilíbrio nas suas funções, porque ele tá lá equilibrado, tô aqui paradinho, mexendo no meu computador, meu coração tá ali trabalhando no ritmo, né? Quando eu começo a me movimentar, quando eu começo, vou fazer uma aula, vou fazer uma musculação, vou pedalar uma bicicleta, enfim, qualquer coisa, vou jogar futebol, o meu organismo ele tem uma demanda diferente do que aquela de quando eu tô em repouso, tá? Então, qual é essa demanda? Eu tô precisando de mais oxigênio, eu tô precisando de mais nutrientes, eu tô precisando que o meu corpo, que o sangue circule, né, com mais velocidade dentro do meu corpo. Então, isso acontece em qualquer lugar. Quando eu vou praticar uma atividade física, eu tenho esse desequilíbrio no meu organismo e logo, rapidamente, o meu organismo ele consegue ajustar isso, tá? De acordo com as nossas necessidades. Aí o que acontece? O coração começa a contrair de forma mais rápida, por isso que o nosso coração acelera quando a gente faz atividade física, nossa temperatura corporal eleva também, né? E assim a gente consegue manter o nosso corpo em um funcionamento perfeito, né? Por quê? Porque o nosso músculo, quando a gente está fazendo movimento, a gente está o quê? Exigindo da nossa musculatura, né? Do nosso tecido muscular. Então, o nosso músculo, para ele contrair, que essa é a função do músculo, é contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Para ele contrair, ele precisa de alguns componentes. Entre eles, o mais importante é o que? O oxigênio. O músculo ele precisa estar oxigenado, tá? E com o oxigênio, com o sangue, além do oxigênio, ele vai também levar nutrientes, proteínas, carboidratos, enfim, várias coisas que hoje a gente não vai abordar, que senão a gente vai aprofundar muito aqui na fisiologia
e vai embaralhar vocês. Mas então, o nosso músculo ele precisa de oxigênio, né? Para ele contrair. E então é isso, né? Vamos entender que nosso organismo, quando a gente está praticando um esporte, uma atividade física, ele vai sofrer um estresse ali, vai sofrer um desequilíbrio, e nosso organismo ele vai ter que equilibrar. E a gente consegue, normal, tá? Vai demorar ali uns 5 minutinhos, que a gente vai sentir aquele cansaço muito grande, depois a gente, né, fica bem, sente uma fadiga, óbvio, mas é uma fadiga muscular, não uma fadiga no sistema respiratório, né? Então, tá, aí eu sou um atleta de alto rendimento, um jogador de futebol especificamente, no texto que fala, treino ali, tenho o meu treino todos os dias, naquelas condições, então o meu corpo já tá o quê? Ele tá adaptado àquilo, né? Quando esse atleta ele chega para disputar uma partida, para jogar, em um ambiente em que o organismo dele não está acostumado com aquelas condições climáticas, o nosso corpo vai sofrer o quê? Vai sofrer um desequilíbrio também. Vai sentir essa diferença. O que acontece? Em grandes altitudes, o ar, né, a composição do ar, ela é diferente da composição do ar que nós temos hoje, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, se eu não me engano, né, aí a professora Daiane que sabe mais isso, mas se eu não me engano, eu acho que a quantidade de oxigênio ela é menor do que o que nós temos aqui. Então, quando eu estou praticando atividade física, eu preciso do quê? De oxigênio. Eu preciso oxigenar o meu músculo. Como em grandes altitudes essa quantidade de oxigênio ela é menor, então o meu organismo ele vai sentir muito isso, porque eu vou puxar o ar, né, como se eu estivesse respirando e não tá vindo o oxigênio, né? Por quê? Porque a quantidade de hemácias que eu, né, Vanessa, moradora do Rio de Janeiro, Brasil, tenho, ela é insuficiente para a quantidade de hemácias que eu precisaria ter para quê? Para conduzir o meu oxigênio. Porque as hemácias, elas são células que conduzem o oxigênio, né, o sangue com o oxigenado, aquele sangue oxigenado, para os meus tecidos, tá? Então essa é uma questão também mais da ciência. Mas enfim, ciência e educação física tá ali atrelado, né? Então, o que acontece? Quando o jogador ele chega para correr em grandes altitudes, ele vai sofrer com isso. Ele não, o desempenho dele não vai render como renderia em uma altitude ao nível do mar, por exemplo. Então, ele sente uma fadiga muito grande e muito mais rápida do que ele sentiria, né? E às vezes até perda de consciência. Então, os dois maiores problemas que a gente tem, tá? Podem anotar aí no caderno. Os dois maiores problemas que a gente tem com relação à prática de exercício físico em altitudes elevadas são a hipóxia, tá? Hipóxia, tá? Com X e H no início. E o débito cardíaco, tá? O que seria a hipóxia? A hipóxia é o volume de oxigênio reduzido, né, no nosso cérebro. Então, a oxigenação do nosso cérebro, ela tá comprometida. Tá indo menos oxigênio no nosso cérebro do que nós estamos acostumados a ter. Então, até essa hipóxia, ela é perigosa, porque ela gera até perda de consciência, dependendo do nível, né, de oxigênio. Se ele está muito baixo, a gente tem até uma perda de consciência, a gente fica meio tonteado, a gente não consegue ter tomadas de decisões muito rápidas. Por exemplo, num jogo de futebol, o jogador ele tem que tomar a decisão muito rápida ali da jogada que ele vai fazer. Então, isso vai comprometer, tá, diretamente nessa questão da estratégia do jogo
E o débito cardíaco, o que que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é quando o meu corpo ele está precisando de uma quantidade de sangue e o meu coração e o meu organismo ele está liberando menos do que eu preciso. Então eu estou em débito, né? Débito é o quê? Dívida. Então o meu coração ele está devendo sangue para o meu organismo, para os meus músculos, para os meus tecidos. Sangue é igual oxigênio, ok? Então, na verdade, não é que eu tô precisando do sangue, eu tô precisando do oxigênio que tá ali naquele sangue, tá? Que sai do coração para grande circulação, ele sai o quê? Oxigenado. Então, eu preciso desse oxigênio. Então, o débito cardíaco, ele vai prejudicar diretamente no quê? No desempenho físico do meu atleta. Porque se eu não tenho oxigênio, não tem contração muscular. Se eu não tenho contração muscular, não tem movimento, tá? Então, é uma cadeia de coisas que vai ligando. Então, o que seria o ideal? O ideal que os especialistas, os estudiosos, eles recomendam é que quando atletas, né, jogadores que não estão acostumados, tá, gente? Porque a galera que mora em cidades de altitudes, de elevadas altitudes, a galera que mora lá na Bolívia, em La Paz, por exemplo, eles já estão acostumados, porque eles têm adaptações fisiológicas crônicas, né? Crônicas é o quê? É a longo tempo, a longo prazo. Então, o organismo deles já produz a quantidade de hemácias que precisa, necessária para que eles consigam transportar o oxigênio de forma adequada. Então, eles já estão adaptados. Agora, o atleta, o jogador que ele sai de um ambiente ao nível do mar, ou um pouco elevado, mas pouca coisa, mas assim, passando de 3.000 metros, a diferença é muito grande. Então, o nosso organismo ele vai sofrer. Então, o que os estudiosos eles recomendam? Que tenha que ter um período de aclimatização, que chama, tá? Esse período de aclimatização, eles giram em torno de 15 dias. Então, após 15 dias, a pessoa está ali naquele ambiente, ele vai sofrer essa aclimatização e aí sim o organismo dele começa a ter uma produção de hemácias maiores. Só que o que a gente vê num campeonato, por exemplo, na Libertadores, tá? Que é um campeonato sul-americano onde muitas cidades, né, da América do Sul são localizadas em altitudes elevadas. Não tem esse tempo, não tem. Geralmente é um jogo no meio da semana, um jogo no final da semana. Então, assim, não tem esse tempo de 15 dias, né? Então, o jogador geralmente chega de manhã para jogar à noite. Então, não tem o tempo de adaptação, de aclimatização, e ele vai ter o seu desempenho, sim, reduzido. Ele vai ser prejudicado. Então, o que também os estudiosos descobriram, né, apontaram? Que logo que você chega nessas altitudes, nas primeiras horas, o seu organismo ainda não consegue sentir esses efeitos tão severos no corpo. Então, o que as equipes fazem? Elas chegam bem próximo ao início do jogo, né? Costumam chegar 3, 4 horas antes, fazem a partida e já retornam, porque aí o organismo não consegue sentir tanto essa diferença, entenderam? Porque essa diferença, o nosso organismo começa mesmo a sentir após as primeiras 24 horas, né? Então, é o chamado... Agora até esqueci o nome, tá no texto da Daiane, mas que realmente chega poucas horas antes e poucas horas depois do jogo, logo depois do jogo eles já voltam. Para quê? Para não sentir esse desequilíbrio, esse desajuste, né? Tão forte. Então é isso, tá? Então basicamente o que vocês têm que entender, o que acontece no corpo do jogador é isso. Ele sente um débito, ele sente uma deficiência, um número
um volume de oxigênio reduzido dentro do seu corpo, do seu organismo. Com isso, a gente não consegue nutrir os nossos músculos, né? Nosso aparelho muscular, nosso sistema muscular adequadamente. E tem a questão também da oxigenação do cérebro, tá? Então, pode até acontecer desmaios, tá? E então, na verdade, o que eu tinha para falar era isso, tá? Para vocês. E então anotem aí, hipóxia, tá? Falta de oxigenação ou diminuição, né? Falta não, mas diminuição do volume de oxigênio no nosso cérebro, e débito cardíaco, que é quando o nosso corpo ele tá pedindo mais do que na verdade está fornecendo. O corpo, o músculo, o nosso organismo ele tá precisando de uma quantidade de oxigênio e o nosso coração não está conseguindo suprir essa demanda do nosso organismo. Tá bom, gente? Acho que ficou um pouco... Não sei se vocês conseguiram entender bem. Se não conseguiram, podem me fazer perguntas no WhatsApp, tá? No privado, podem perguntar. Mas basicamente, fisiologicamente falando, é isso que acontece no nosso organismo, tá? Esse desajuste, esse desequilíbrio na demanda do oxigênio para os nossos músculos, tá? Tanto para o nosso músculo como para o nosso cérebro. Ok, galera? Então é isso. Vão ter 2 videozinhos do dia 18, tá? Esse agora que eu gravei, falando sobre a questão da altitude, atividade física e altitude. E também tem uma aulinha prática aí para vocês estarem fazendo um alongamento, um exercício físico, tá? Pra gente movimentar o corpo. E é isso, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Álcool gel, máscara, e espero que em breve a gente possa estar se encontrando pessoalmente no Percepção, tá bom? Um beijo!